Hoje, gente, eu vou ministrar uma passagem, mas antes eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal aqui, coloquem um comentário que eu sempre tô olhando os comentários de vocês. Em Gênesis 39. Eu quero ler Gênesis 39, 2 e depois Gênesis 39, 5. A Bíblia diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José foi vendido escravos pelos irmãos. Anos antes da promessa, Deus revelava aquilo que ia acontecer na vida de José. E José foi vendido escravo pelos irmãos. O Senhor era com José. José escravo, José vendido, José ficou 2 anos na prisão. José foi tentado pela mulher de Potifar. O Senhor era com José. Deus permitiu que ele fosse vendido escravo pelos irmãos por um propósito. José estava no centro da vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis? Deus permite que a gente passe por processos difíceis nas nossas vidas e a gente acha que a gente está sozinho. Muitas vezes Deus vai nos enviar a lugares que nós não queremos. Permitir processos que a gente não quer passar. Deus, ele nos trata por meio do sofrimento, como diz a palavra em Jó 36. José estava a caminho do propósito, mas o caminho do propósito dele não era fácil. Tem lugares que Deus vai nos levar que a gente não vai entender. Eu acredito que o José não entendeu durante muito tempo da vida dele. Deus estava com José, estava preparando o cenário da promessa. Porque para a gente alcançar a promessa que Deus tem para nossas vidas, Deus primeiro precisa nos tratar, precisa tratar o nosso coração, precisa nos moldar. Ele é o oleiro. Deus, ele é o oleiro. Nós somos os vasos na mão dele. Ele fala para o povo de Israel: será que eu não posso fazer com o povo de Israel assim como o oleiro faz com barro? Então realmente nós somos um vaso nas mãos de Deus. Tem momentos que Deus ele precisa nos quebrar para nos fazer um vaso novo. Como um vinho é feito? Um vinho, para ser feito, precisa ser esmagado, as uvas esmagadas, para vir um vinho bom. Então Deus ele vai permitir processos que a gente passe nas nossas vidas, vai permitir que a gente realmente seja tratado, pisado. Davi, antes de ser rei de Israel, ele teve que enfrentar um gigante. E depois sim depois de muito tempo, ele foi rei de Israel. Moisés, do palácio, foi virar pastor de ovelhas. Deus ele permite sim que nós viemos a passar por processos, porque depois desses processos aí vem a promessa. Nós temos que confiar em Deus. É difícil realmente quando estamos passando pelo processo. Vamos entender? José, imagine, ele sair de uma terra jovem, ainda não sei exatamente quanto José tinha, acredito eu que tinha 17 anos, ele ser vendido assim para uma terra que ele nunca foi. Ficou ali, escravo, se sentiu sozinho, abandonado. Mas Deus estava com ele. Mas Deus queria levar ele para lugares altos. Mas para ele ir para os lugares que Deus queria que ele fosse, ele teria que passar pelo processo. Atrás do gigante tinha um maior rei de Israel. Então tem gigantes, tem situações que Deus permite colocar nas nossas vidas. Se a gente vier a receber a promessa, a gente possa estar preparado. Então Deus, antes das grandes coisas que Ele tem na promessa de Deus nas nossas vidas, Deus vai permitir situações difíceis. Eu amo a Bíblia porque quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê um Deus que cuida dos seus. Um Deus que nos ensina, um Deus que não passa a mão na cabeça, é um Deus que cuida mesmo. É como um pai que ama o seu filho, quer que o seu filho cresça com princípios, então ensina, permite situações para que seu filho aprenda. Então Deus, ele é esse Deus, ele é um Deus que cuida dos seus filhos. Então, eu não sei o que você está passando, qual o processo que você está passando, mas creia que o deserto não é para sempre. O deserto é passageiro. O deserto é um lugar de passagem. Aí você escolhe como é que você vai ficar no seu deserto. Se você vai ficar como o povo de Israel,
Está passando pela situação difícil, está murmurando, ou você vai glorificar no deserto? Dar glória a Deus não é fácil, não é? Mas nós precisamos glorificar o nome do Senhor em todos os momentos das nossas vidas, porque tudo acontece por um propósito. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês sejam ministrados, assim como eu sou sempre. Deus abençoe.